Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este primeiro trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves, que é pastor ali em Água Branca, Piauí. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Uma Aliança Superior. Então nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus e o autor da Epístola deseja mostrar aos judeus cristãos a superioridade da nova aliança, a superioridade de Jesus em relação aos profetas, aos anjos, a Moisés, superior a Josué, superior a Arão e a ordem sacerdotal levítica. Nós vimos o autor falando sobre o perigo da apostasia e vimos também o autor falar de Jesus sendo sacerdote de uma ordem superior. E hoje nós vamos ver que a nova aliança é superior à antiga aliança. Nós sabemos que Deus fez uma aliança com Abraão, depois renovou a aliança com o povo no Monte Sinai e agora está falando de uma nova aliança, e a nova aliança é em Cristo. O textual da lição está em Hebreus 8:10, que diz: Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. A verdade prática diz: a nova aliança em tudo é superior à antiga, porque se fundamenta em promessas superiores. Então devemos ver a nova aliança, e existe aí duas maneiras de ver essa nova aliança. A primeira maneira é olhar para o povo aqui, já que a mensagem é para o povo hebreu, e vermos aí o reinado de Cristo durante 1000 anos na terra. Então haverá ali um grande derramar do Espírito Santo. Então os judeus receberão o Espírito Santo. Veja bem que as leis então serão as leis do Espírito Santo, que na verdade são as leis dadas no Monte Sinai, mas colocadas no coração, não é mais em tábuas de pedra, não é mais no exterior, mas dentro. Aquele que viver em comunhão com o Espírito Santo, obedecendo ali o governo de Cristo, então estará em plena comunhão com Deus. Devemos ver também de maneira a ver o cristianismo hoje. Então, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, Ele coloca em nós o Espírito Santo, que também vai nos guiar a cumprir, a obedecer os mandamentos do Senhor, a agradar ao Senhor, vai nos ajudar a cumprir e a guardar esses mandamentos. Agora, não mais mandamentos para condenação, porque nenhuma condenação há, mas para quem está em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne. Nós não vivemos mais para agradar a carne, nós não vivemos mais para atender às concupiscências, os desejos carnais. Vivemos para agradar a Deus agora. E sempre nós estamos em Cristo, pedindo perdão a Deus, qualquer falta, e vamos vivendo em comunhão com o Espírito Santo. Por isso, no dia do arrebatamento, quando vier, nós iremos estar para sempre com Cristo. Jesus cumpriu perfeitamente todos os mandamentos, e se nós estamos nele, então também estamos cumprindo, guardando, estamos fazendo todo o possível para estarmos dentro dessa obediência a Deus. A promessa implícita da antiga aliança é a promessa de um reino de Jesus na terra que se cumprirá durante o milênio. As promessas são, em sua maioria, materiais, principalmente
a parte financeira, por exemplo. O judeu sabe que se ele for fiel aí aos dízimos, né? Se ele for fiel a Deus, ele sempre aplicar em Deus o seu dinheiro, ele sempre vai ter um retorno financeiro para isso. Pode ver que é difícil aí achar um judeu que não esteja bem em situação financeira. Então é um pacto, uma aliança formada e firmada em promessas materiais. Também um governo literal de Jesus na terra. Então veja só que tudo está aqui no âmbito terrestre. Tudo tem a ver com as coisas materiais. Agora, as nossas promessas, e as promessas aqui também existem, essas promessas também, para os judeus, que são promessas espirituais, superiores. Então essas promessas indicam para nós que nós vamos morar no céu, eternamente com Deus, na Nova Jerusalém. Então são coisas espirituais. Então, ao invés de prometer coisas materiais apenas, existem também as promessas espirituais que são superiores. Então, por exemplo, a salvação, perdão dos pecados, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, tudo isso é muito superior às riquezas materiais, ao governo de Jesus na terra. Porque nós estaremos com Jesus na Nova Jerusalém, na nova terra, novo céu, e para sempre. Glória a Deus. Vamos à leitura bíblica em classe, que está aí na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado com melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes disse: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Glória a Deus. A nova aliança em tudo é superior. Por exemplo, a antiga aliança, ela findava então no milênio. São promessas materiais. Segunda coisa, a sua natureza é material. Terceira coisa, traria um repouso na terra e um governo na terra, do próprio Jesus sobre eles. Então a nova aliança é superior em tudo, por quê? Porque é eterna, é de natureza espiritual e estaremos para sempre morando na Nova Jerusalém com Jesus, na nova terra, novos céus. Vamos ver que a antiga aliança, ela tinha aí como sacerdote o Arão. Na nova aliança, nós temos Jesus como sacerdote e rei. A antiga aliança visava um reino na terra, material, a nova aliança, um reino no céu e eterno. O culto era realizado num tabernáculo terrestre feito por mãos humanas, enquanto que a nova aliança,
o culto é no céu, na presença de Deus. Vemos que os sacrifícios eram de sangue de animais, e o sacrifício de Jesus, ele mesmo se ofereceu por nós. Vamos ver que o sangue era oferecido no tabernáculo, no Santo dos Santos, aqui na terra, e Jesus entrou na presença de Deus levando seu próprio sacrifício. Arão servia no tabernáculo terrestre e Jesus serve no tabernáculo celestial. Então, no antigo concerto, ninguém recebia e era templo do Espírito Santo. No Novo Testamento, nós recebemos o Espírito Santo, passando a ser morada de Deus na terra. A antiga aliança falava de todo um povo específico. A nova aliança fala do indivíduo. Todo aquele que se chegar a Deus será recebido. Será salvo todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Vamos ver então a introdução que diz: o capítulo 8 da carta aos Hebreus apresenta uma aliança superior, um santuário superior e também um sumo sacerdote, Cristo Jesus, com um ministério igualmente superior. O antigo santuário terreno, com seu complexo sistema de ritos, dera lugar a um novo santuário celestial, onde o próprio Jesus oficia como sumo sacerdote. Mas ele não é apenas o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote rei, que está sentado à destra do Pai para interceder pelo seu povo. A nova aliança tornou obsoleta a antiga por ser de natureza espiritual, interior e de se firmar em superiores promessas. Então estamos vendo que em tudo a nova aliança é superior à antiga aliança. A antiga aliança, o antigo concerto, o Antigo Testamento, então não conduziu o homem à salvação. Não foi suficiente, não foi eficiente a ponto de levar o homem à salvação. Pelo contrário, a antiga aliança fez o quê? Condenou o homem, mostrou o pecado, revelou o pecado, e o homem foi condenado, porque continuava na prática do pecado e sempre olhando para o exterior, para que o exterior influenciasse o seu interior. Sempre tendo pessoas humanas e falhas e pecadoras como representantes e também como intercessores. Também usando coisas, utensílios materiais, lugar também material, com promessas materiais. Enquanto na nova aliança nós temos aí as coisas celestiais, superiores, eternas. Na antiga aliança tinha um sacerdote Arão, como representante, como intercessor, enquanto nós temos Jesus, que é Deus mesmo, e que está sentado à direita do Pai, onde intercede por nós. Enquanto o sacrifício na antiga aliança encobria pecados, o sacrifício da nova aliança é o próprio Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Enquanto a antiga aliança trazia um relacionamento apenas dos líderes com Deus, um relacionamento direto, a nova aliança nos abre a porta para todos nós sermos templo do Espírito Santo e temos aí um livre acesso a Deus, uma adoração perfeita na presença de Deus, conversando diretamente com Deus e ouvindo diretamente Deus falar conosco. Vamos ver então quais as partes e os tópicos da lição. Primeira parte, um santuário superior. Tópico 1, pertencente a uma dimensão superior. Tópico 2, possuidor de uma natureza superior. Tópico 3, possuidor de uma importância superior. Na parte 2 nós temos aí um ministério superior. Tópico 1, no aspecto posicional. Tópico 2, no aspecto funcional. Tópico 3, no aspecto cultual. Na parte 3 nós temos uma promessa superior. Tópico 1, de natureza interior e espiritual. Tópico 2, de natureza individual e universal. Tópico 3, de natureza relacional. Então na parte 1 nós temos aí um santuário superior. Tópico 1, pertencente a uma dimensão superior. Tanto o judaísmo como o cristianismo estavam familiarizados com a figura do tabernáculo de Moisés. No livro do Êxodo, contam as instruções dadas por Deus a Moisés para a construção do santuário, lá em Êxodo 25, de 1 a 9. As recomendações dadas a Moisés, conforme expõe o registro sagrado,
eram destinadas à construção de um santuário onde Deus habitaria com eles. Veja aí Êxodo 25, 8. Essa era, portanto, a finalidade terrena do tabernáculo móvel, e era nesse tabernáculo que tanto os sacerdotes como o sumo sacerdote exerciam seus ministérios. Todavia, foi no santuário celestial que Cristo entrou para oficiar como sumo sacerdote em nosso favor. Para o escritor aos Hebreus, esse tabernáculo é o próprio céu, que é chamado de verdadeiro tabernáculo por pertencer à dimensão celestial. Então, na época que foi escrita a Epístola aos Hebreus, tanto os hebreus quanto os cristãos estavam familiarizados com todo esse sistema sacerdotal, com o tabernáculo. Já havia o templo em Jerusalém. Então eles já sabiam como eram feitos os sacrifícios que eram apresentados a Deus. Tinha lá o sacerdote, tinha lá o sumo sacerdote, tinha os levitas. Então eles já sabiam como é que funcionava isso. E o autor aos Hebreus vai mostrar que todo esse sistema sacerdotal não foi eficiente para a salvação, mas o povo continuava em pecado e Deus nunca podia estar em comunhão com o povo. Todo o tempo Deus quis estar com o povo, mas o povo vivia em pecado e tentava se justificar com os sacrifícios que eram apresentados. Então eles tentavam, na verdade, comprar Deus com os sacrifícios que faziam, mas continuavam nos mesmos pecados. Não havia mudança. Não havia, na verdade, a presença de Deus com eles. Então o autor está dizendo, olha, mas aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, eles tiveram uma real mudança, eles tiveram um real encontro com Deus, eles tinham agora uma presença de Deus junto deles. O próprio Espírito Santo morava neles. Eles ouviam Deus agora, eles viam os milagres de Deus no meio deles. Então era bem diferente. Então ele quer convencer aqui os judeus que tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador, de que lá na antiga aliança eles não tiveram essa presença de Deus que eles tinham agora. Não viram os milagres que agora eles estavam vendo, que eles mesmos agora eram instrumentos de Deus. Não eram agora os privilegiados agora que tinham apenas ali comunhão, podiam conversar com Deus ou oferecer um sacrifício a Deus, se apresentar diante de Deus. Agora eram todos que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. Então era muito superior agora essa nova aliança. Se o objetivo da antiga aliança, do tabernáculo, dos sacrifícios, do templo em Jerusalém, era sempre a presença de Deus, agora a presença de Deus estava em cada um, individualmente. Cada um tinha dentro de si o Espírito Santo. E se a antiga aliança era então os sacrifícios apresentados lá no tabernáculo, no templo, o autor dos Hebreus vai dizer que na nova aliança o sacrifício é perfeito, o sacrifício de Jesus, não é de bodes e ovelhas, mas o sacrifício de Jesus, que derramou o seu sangue, morreu por nós na cruz, e ele apresentou o sacrifício no tabernáculo celestial, é lá em cima, na presença de Deus. E ele disse que quando fosse, enviaria o Espírito Santo. Então ele enviou o Espírito Santo. Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, então recebem o Espírito Santo. Está dizendo aí na palavra de Deus, nós viremos a ele e habitaremos nele, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo, morada, tabernáculo de Deus na terra. No tópico 2, possuidor de uma natureza superior. O santuário terreno, mesmo tendo sido construído com objetos e metais preciosos, não era o verdadeiro tabernáculo, mas apenas um modelo do verdadeiro. Na verdade, o tabernáculo terreno era um tipo que aponta para o santuário celestial. Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus 8:5. Ele era o lado visível de uma realidade invisível. Invisível, mas real. O santuário terreno era por natureza temporal, figura do verdadeiro santuário, que é espiritual e eterno. Foi nesse santuário que Jesus se tornou ministro do santuário
e do verdadeiro tabernáculo, Hebreus 8:2. A natureza do tabernáculo, a natureza do templo, era terrena, né? Então, feito na terra com materiais preciosos da terra, sempre com coisas materiais e construído na terra. Na verdade, quando foi dito a Moisés para fazer tudo isso, foi dito: faze conforme o modelo que foi lhe dado. Então, Deus mostrou como fazer, o que usar, tudo direitinho. Mandou Moisés chamar as pessoas certas para fazer, construir tudo aquilo. Então, eram coisas materiais e para serem feitas na terra. Então, era uma coisa o quê? Visível. Representando o quê? Representando uma coisa invisível. Aquilo que não se podia ver. E que estava onde? Estava no céu, na presença de Deus. Então era apenas uma representação. É como você pegar e você quer construir uma casa, então você manda aí desenhar, né, o projeto da casa. Então você está vendo aquele projeto ali, mas você não está vendo a casa. Então assim também era o tabernáculo, era uma representação do verdadeiro, que o verdadeiro está no céu. Então o terreno era de coisas materiais e tinha um tempo para existir. Tanto é que o templo foi destruído no ano 70, né, pelo general Tito. Então tinha um tempo determinado para aquele tabernáculo ali existir. Já o do céu não, o do céu é celestial e eterno. Nunca se acaba a presença de Deus. Tópico 3, possuidor de uma importância superior. É possível vermos a relevância do tabernáculo celeste quando o contrastamos com o terrestre. Certo autor destaca 3 grandes importâncias do tabernáculo terrestre. Primeiramente, o tabernáculo propiciava as condições necessárias para manter comunhão no relacionamento com Deus. No tabernáculo celestial, essa condição é plenamente satisfeita. Em segundo lugar, o tabernáculo era a garantia da presença divina no meio do seu povo. Esse fato faz com que o tabernáculo se conforme em cada detalhe ao seu caráter divino. Isto é, a unidade e santidade. Deus requer um santuário. O Deus santo exige um povo santo, como está em Levítico 19:2. No tabernáculo celeste, habita a plenitude da divindade. Em terceiro lugar, o tabernáculo revelava a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor, vistas na sua arquitetura, tais como as gradações em metais e materiais, os graus de santidade exibidos no átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas tudo isso era apenas sombra da perfeição e harmonia do tabernáculo celeste. Se compararmos o tabernáculo terrestre com o tabernáculo celeste, nós vamos ver a superioridade desse tabernáculo celeste. Primeira coisa, o tabernáculo indicava que a presença de Deus no meio do seu povo. Agora, o tabernáculo celeste é a própria presença de Deus, é a plenitude, a totalidade da presença de Deus. Em segundo lugar, enquanto então o tabernáculo indicava que Deus estava presente, estava com o povo de Israel, aí o tabernáculo celeste indica que este povo já alcançou a salvação e está para sempre com Deus, na presença de Deus. Em terceiro lugar, os móveis, né? Ali, toda aquela criação, coisas bonitas, metais preciosos, tudo aquilo ali, aquela gradação, o átrio, depois vinha o lugar santo, depois o santo dos santos, indicando que precisava de algumas coisas para chegar à presença de Deus, né? Então indicava que para chegar à presença de Deus precisava ser santo, exigia uma santidade tremenda, e o véu estava fechado. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, levando o sangue do sacrifício. O povo não entrava lá dentro. Já no céu, não. Na presença de Deus, na nova aliança, não. Nós recebemos a salvação, o perdão dos pecados, a santificação no corpo, na alma e no espírito. E nós entramos
na presença de Deus mesmo. Então é muito superior e estaremos para sempre com o Senhor lá no céu. Na parte 2 nós temos aí um ministério superior. Então no tópico 1, no aspecto posicional, no tópico 2 no aspecto funcional, no tópico 3 no aspecto cultural. Tópico 1, no aspecto posicional. O autor mostra através de seus argumentos que Jesus de fato deve ser visto como verdadeiro sumo sacerdote e rei. Já foi destacado em lições anteriores que no antigo pacto nenhum rei exerceu de forma legítima a função de rei sacerdote. 2 exemplos bíblicos de reis que tentaram atuar como sacerdotes, mas que foram reprovados, são os de Saul e Uzias. Jesus é o único sumo sacerdote e rei que cumpriu as exigências da profecia bíblica no Salmo 110:4. Por ser de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque, ele não está sujeito às exigências do sistema levítico. E por ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, também não está limitado a um tabernáculo terreno. O seu santuário, onde ele oficiou, é divino, além de maior e melhor em 2 outros aspectos. Vimos aí que no tabernáculo terrestre não podia aí alguém ser ao mesmo tempo sacerdote e rei. Mas Jesus, ele não é aí pertencente à ordem sacerdotal de Levi. Não é esse sistema do sacerdócio de Jesus. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, ele não é apenas aí um que oficializa, que faz o ofício de sumo sacerdote uma vez por ano entrando na presença de Deus. Mas não, ele vive na presença de Deus. É muito superior. Vemos aí que, por exemplo, Saul e também Uzias tentaram fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, foram repreendidos por Deus, não aceitou que eles fossem ao mesmo tempo reis e sacerdotes. Mas Jesus é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então a ele é permitido entrar na presença de Deus. É permitido ser ao mesmo tempo rei e sacerdote. Vai ter a fase aqui do milênio, sendo rei e sacerdote, e no céu para sempre ele é rei e sacerdote. Vamos ver que o santuário celestial é superior devido aí a 2 coisas importantes, 2 aspectos aí. O aspecto funcional e cultural. Vamos ver então no tópico 2, no aspecto funcional. No antigo pacto, os sacerdotes adentravam no tabernáculo para oferecer suas ofertas e sacrifícios muitas vezes, e o sumo sacerdote uma vez no ano, Hebreus 8:3. Cristo, à semelhança do sistema sacerdotal arônico, também deveria ter oferta para oferecer. Contudo, há 2 coisas que diferenciam o sacerdócio de Cristo com o do antigo pacto. Ele mesmo se deu em sacrifício, como está em 1 Coríntios 5:7. E este, ao contrário do sacrifício levítico, não mais se repete, foi efetuado de uma vez por todas. Cristo, portanto, não está mais oferecendo sacrifício no céu de forma repetida, como faziam os sacerdotes levitas. Agora ele intercede por todos que o invocam. Então nós vemos que no antigo tabernáculo, na antiga aliança, no antigo pacto aí, os sacerdotes tinham que oferecer todos os dias ali sacrifícios. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos, levando aquele sangue daquele bode, Cortava ali o pescoço do bode. Eram 2 bodes, um era levado para o deserto, se perdia por lá, e o outro, punha a mão sobre a cabeça dele, dizendo que o pecado do povo estava sobre ele, e ele entrava então levando o sangue daquele bode, colocava na tampa do propiciatório, lá em cima da arca, lá no lugar chamado Santo dos Santos, uma vez por ano. Então todo ano tinha que repetir. Então os sacerdotes faziam sacrifício todo dia e o sumo sacerdote uma vez por ano. Jesus não, Jesus fez um único sacrifício só, ele não continua fazendo sacrifício. Ele fez um único, por quê? Porque o que ele fez é perfeito. Não levou sangue de bodes, ele levou seu próprio sacrifício. Ele mesmo se ofereceu por nós, ele deu a vida por nós. Então o sacrifício dele é perfeito, único, suficiente e eterno.
E ele continua intercedendo por nós. Ao contrário do sacerdócio arônico, que o sumo sacerdote morria, tinha que passar para outro. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Está à direita do Pai, intercedendo por nós. Agora vamos ver o tópico 3, no aspecto cultual. O autor escreve a partir da perspectiva de que o culto levítico continuava em pleno funcionamento. Havia ainda nos seus dias sacerdotes que ofereciam sacrifícios e ofertas de acordo com a lei. Hebreus 8:4. A atividade sacerdotal, juntamente com as demais funções exercidas pelos sacerdotes, estava estritamente relacionada ao culto. Nesse aspecto, o sacerdócio de Cristo era superior, porque sua atividade cultual era, em tudo, superior, visto se realizar no santuário celestial. Então, nos dias que foi escrita a Epístola aos Hebreus, ainda se continuava oferecendo sacrifícios, aí no templo. Foi no ano 70, logo depois, 3 anos provavelmente depois da Epístola ser escrita, é que o general Tito invade Jerusalém e destrói o templo, bota fogo ali. Então, até a Epístola ser escrita, o templo existia e os sacrifícios estavam sendo feitos. Então, fazia parte do culto os sacrifícios apresentados ali dentro do templo. Agora veja bem que o culto prestado por Jesus é superior, que ele mesmo está à direita do Pai e ele mesmo está com Deus, na presença de Deus. Então não é apenas uma coisa oferecida a alguém distante, mas um culto realizado com Deus. Não é apenas para Deus, mas com Deus também. O que está cada dia se tornando mais difícil, mais raro, que é esse culto onde Deus está presente. Porque se falar que Deus está presente é uma coisa, se emocionar também é uma coisa, mas ter Deus presente realmente, aí é outra coisa. Quando nós sabemos que o culto realmente Deus está presente, quando Ele está salvando, curando, batizando, libertando, então Ele está presente ali. Então nós podemos ver que realmente Deus está ali. Vamos ver a parte 3, uma promessa superior. Tópico 1, de natureza interior e espiritual. Tópico 2, de natureza individual e universal. Tópico 3, de natureza relacional. Tópico 1, de natureza interior e espiritual. Debaixo da antiga aliança, Deus havia chamado os israelitas para ser o seu povo. Essa aliança fora escrita em tábuas de pedras, revelando assim o seu lado exterior. Nesse aspecto, a lei agia de fora para dentro. Hebreus 8:9. Tendo o povo de Deus falhado em cumprir as exigências legais da antiga aliança, Deus prometeu fazer uma nova. Nessa nova aliança, a lei divina não mais seria escrita em tábuas de pedras, mas sim no coração, não mais do lado de fora, mas do lado de dentro. Hebreus 8:10. Então, na antiga aliança, antigo pacto, antigo testamento, nós sabemos que a lei foi dada. A lei era o quê? As exigências da aliança. Toda aliança tem o quê? Normas a serem seguidas. Então as leis foram dadas como normas dessa antiga aliança. Deveriam ser cumpridas à risca. Mas nós sabemos que não foram cumpridas. Foram escritas em tábuas de pedra, veja bem, coisa material, externa, e ela agia de fora para dentro. Então ela estava lá, era perfeita do lado de fora. Ela tinha que entrar para dentro e fazer o efeito, fazer a mudança. Agora, na antiga aliança, ninguém conseguiu, então, chegar à salvação. Então, o que acontece? Na nova aliança, essas leis não são escritas lá em tábuas de pedra, são escritas nas tábuas do coração, lá dentro, no interior. Então, o Espírito Santo está dentro de nós, e ele traz então a presença de Deus e o que agrada a Deus. Então existem coisas que entristecem o Espírito Santo, existem coisas que alegram o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e mora em nós. Então nós temos que viver em comunhão com o Espírito Santo. A mudança agora não é a perfeição lá fora que vai exigir a perfeição cá dentro. Agora a perfeição está dentro de nós, é o Espírito Santo. Então vai exigir o quê? Vai exigir que nós agora
a partir dessa santidade, dessa presença de Deus em nós possamos produzir essa santificação em nossa vida exterior. Então o que está dentro vai dominar-nos de tal forma que vai aparecer do lado de fora a presença que está dentro de nós. Vamos ver o tópico 2, de natureza individual e universal. A antiga aliança é contrastada com a nova também quanto ao seu alcance. Na antiga aliança, nem todos conheciam o Senhor, o que estava reservado somente ao sacerdote, ao escriba e àqueles que se especializavam em minúcias da lei. Nos dias de Jesus, era comum encontrar os mestres da lei que frequentemente eram consultados sobre os detalhes da Torá. Todavia, na nova aliança, o Senhor prometeu que todos me conhecerão. Hebreus 8:11. Na nova aliança, o conhecimento do Senhor está à disposição de todos os crentes e não apenas de uma classe privilegiada. Na antiga aliança, o povo conhecia alguma coisa sobre Deus através dos sacerdotes, através dos escribas que escreviam e copiavam a palavra de Deus. E existiam ali que os mestres da lei que eram consultados. O povo tinha alguma dúvida sobre a lei de Deus e ia até esses mestres. Na nova aliança, todo crente, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele próprio passa a conhecer a Deus. Basta ele pegar a palavra de Deus e começar a ler, e ele vai ver que é Deus falando com ele, ele vai aprendendo, vai conhecendo a Deus. E a palavra de Deus diz assim: você não necessita de que alguém ensine a você sobre Deus, porque você tem a unção de Deus, tem a presença do Espírito Santo em você. Você já sabe que Deus existe, já sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Você, até sozinho, se você estudar a Bíblia, você vai aprender sobre Deus. Então é uma coisa muito superior. É claro que existem os mestres, existem aqueles que ensinam. Mas você não deixou de aprender, de saber que Deus existe, porque faltou um mestre ou faltou um professor para ensinar. Você mesmo sabe que Deus existe, você mesmo lendo a Bíblia consegue entender a palavra de Deus. Talvez você não tenha acesso a muitos livros, né? Não tenha acesso a muitos estudos bíblicos, mas você sabe que Deus existe. Você sabe as principais coisas da palavra de Deus, as principais doutrinas da palavra de Deus, você já sabe, já conhece. Então, esse relacionamento com Deus é possível. Há tanto uma pessoa que mora numa grande cidade, como uma pessoa que mora lá no interior, numa fazenda, lá no meio do mato. Basta ele orar a Deus, conversar com Deus e ele consultar a Bíblia. A Bíblia, qualquer um hoje pode ter uma Bíblia. É fácil ter uma Bíblia. Nós vamos ver que no início da igreja, eles nem Bíblia possuíam. Então eles tinham trechinhos da palavra de Deus. E mesmo assim a igreja cresceu, se desenvolveu. Por quê? Porque eles tinham um íntimo relacionamento com Deus. Eles oravam muito. E o que queriam saber? Perguntavam a Deus. E Deus ia revelando a eles a palavra de Deus, a vontade de Deus. E eles continuaram. Foram também instruídos por alguns mestres da palavra de Deus, né, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, no início da igreja Tiago, depois Tiago, irmão de Jesus. Então, esses foram ensinando, mas também havia os mestres, né, judeus que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Por exemplo, Apolo, né, pregava, ensinava que Jesus era o Cristo. Então, surgiram também vários professores que ensinavam. Mas no início mesmo foi difícil e eles tinham necessidade realmente de ter uma íntima comunhão com Deus para aprender alguma coisa sobre Deus. A verdade é que na nova aliança, então, nós temos muita facilidade de entrarmos na presença de Deus e de conhecermos Deus bem mais do que aqueles que não conhecem a Deus, que vivem segundo a lei, que vivem segundo aí o judaísmo, que vivem segundo aí as religiões falsas que tantas tem por aí. E não é mais apenas uma classe privilegiada que sabe alguma coisa sobre a palavra de Deus. Nossos dias também nós temos que saber isso. Não é só uma classe que tem aí um curso de teologia
é que sabe alguma coisa de Deus, né? É que tem intimidade com Deus, ou que conhece a palavra de Deus. Não. Qualquer crente, pode ser o mais simples possível, se ele pegar uma Bíblia e começar a estudar, a ler, estudar realmente, ele pode dar aula para aí quase todos os teólogos que existem por aí, ele pode dar aula mesmo para eles. Basta ler e estudar bastante a palavra de Deus, é a Bíblia. Porque tudo que os mestres, aí, os teólogos ensinam, tem que combinar com a Bíblia. Então a base é a Bíblia. Se você souber realmente a Bíblia, estudar mesmo, ler muito a Bíblia, então você vai dar aula para qualquer um que se dizer aí entendido de Bíblia. É evidente que os cursos teológicos ajudam muito. Colocam as ideias, né, em ordem, harmonia. Né? Tem a exegese, que é você estudar a palavra de Deus e ver toda a palavra de Deus, aí, o que quer dizer sobre aquele assunto. Não apenas um versículo, 2, 3, mas toda a palavra de Deus, o que vai indicar que significa aquele versículo. Então é importante isso. Então, o estudo da teologia vai te ensinar a pensar, vai te ensinar a procurar, aí, compreender toda a palavra de Deus. No tópico 3, de natureza relacional. O aspecto relacional é posto em evidência na citação deste versículo, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, como está no versículo 12. Então a nova aliança é um conceito de misericórdia, graça e perdão. Certo autor destaca que o antigo sistema separava a religião da vida. O homem podia ser reto cerimonialmente e perverso no coração, ou reto no coração e incorreto cerimonialmente. Na nova aliança, em vez de uma recordação de pecados todos os anos, Hebreus 10, 3, como na antiga aliança, Deus não mais se lembra dos pecados de seu povo, Hebreus 10, 17. Então na antiga aliança, os pecados eram lembrados todo ano, quando se ia oferecer, ali o dia da expiação, se oferecia aquele sacrifício pelos pecados do povo, então os pecados eram relembrados. A pessoa tinha que se lembrar de todos os seus pecados que cometeu, em toda a sua vida. Então ele tinha que relembrar tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Agora a nova aliança, não. Nova aliança, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, todos os pecados que cometeu durante toda a sua vida são perdoados imediatamente. São esquecidos imediatamente. Acabou. Você não tem que todo dia se chegar na presença de Deus e se lembrar dos pecados passados, pedir perdão. Tem aí umas religiões que fazem isso. Chama regressão. Aí vão lembrar desde antes de nascer tudo que aconteceu para consertar, pedir perdão, não sei o que. Isso não existe no cristianismo. No cristianismo, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então Jesus já levou os seus pecados, enfermidades, doenças, tudo sobre ele. Você está totalmente purificado de todos os seus pecados. Então Deus não se lembra mais, a nova aliança proporciona isso. Deus não se lembra mais de tudo que você fez no passado, porque você nasceu de novo. Então você não tem que ficar relembrando o que fez no passado, maquinando isso. Tem gente que anda se torturando com coisa que fez no passado. Você aceitou Jesus, pediu perdão a Jesus, acabou, não tem mais. Você foi purificado pelo sangue de Jesus, acabou. Conclusão então, o autor já havia mostrado a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o arônico e levítico quando o coloca como pertencente à ordem de Melquisedeque. Agora ele mostra que esse sumo sacerdote possui um ministério superior porque ministra em um santuário superior e é fiador de uma superior aliança. Por pertencerem a essa nova aliança, os crentes desfrutam de promessas superiores. Por isso glorificamos a Deus por essas bênçãos. Então, o autor aos Hebreus já tinha mostrado que o sacerdócio de Jesus, como pertencente à ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Arão e toda a sua ordem levítica. Agora ele está mostrando que também a aliança feita, a anterior, não foi suficiente para salvar, mas a nova aliança em Cristo é suficiente para salvar os homens de todos os pecados. Então, diante de tantas
promessas superiores, de um sacerdote superior, de uma aliança superior, tudo isso, o que nós podemos fazer agora é entregarmos nossa vida para Deus, confiarmos totalmente a nossa vida a Deus e pregarmos esse Evangelho para ganharmos as almas para o Senhor. Se você que está nos ouvindo decidiu entregar sua vida para Deus agora, é hora de você orar juntamente conosco e receber a salvação, receber o Espírito Santo que vai morar em você. Todos os seus pecados serão perdoados, você vai começar uma vida nova a partir de hoje. Você está morrendo para o passado, para o pecado, e nascendo agora no reino de Deus, nascendo para uma nova vida. Então você vai começar tudo de novo agora com o Espírito Santo morando dentro de você para ajudar você a combater e vencer o pecado. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Senhor. Oh Deus, fala poderosamente a eles, converte-os agora a Ti, convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Liberta-os, Senhor, de todo pecado agora. Que eles possam olhar para a cruz e ver Jesus morrendo no lugar deles. Todos os pecados estavam ali em Jesus. E agora então, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eles estão sendo perdoados. Jesus está à presença de Deus, à direita de Deus, intercedendo por eles agora. E eles recebem agora a salvação em nome de Jesus. Os seus nomes estão sendo escritos no livro da vida. Em nome de Jesus, receba o perdão de Deus agora, em nome de Jesus. Você que está doente, você que está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas. Em nome de Jesus, solta agora todo pecado. Solta agora toda doença. Solta toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, em sua região, se você deseja até que nós passemos aí um mês, como fizeram agora os irmãos de Joinville, nós podemos estar aí com você. Só entrar em contato conosco. Você vê aí o nosso telefone, que é o telefone também, é o WhatsApp e também Telegram. Então é DDD 99 e o telefone é 991520454. Quando eu não estou viajando, eu moro em Imperatriz, no Maranhão. Nós vamos agora passar para você a nossa agenda, onde nós estaremos, para que você também esteja conosco aí. Nós estaremos aí na sua cidade, ou pertinho da sua cidade, então esteja conosco. Jesus salva muitas almas, batiza no Espírito Santo, liberta, cura assim centenas de pessoas. Então esteja conosco lá. E também para você saber as datas que já estão marcadas, para você não marcar a mesma data. Então esses meses de fevereiro, de março e de abril, então nós estamos comprometidos já. Nós não temos mais espaço na nossa agenda para esses meses. Mas a partir de maio, novamente, nós temos espaço na agenda e você pode entrar em contato conosco. Vamos ver então onde estaremos nos próximos dias. Então dia 21/2 estaremos em Águas Lindas, Goiás, na ADEC, aí Assembleia de Deus, Ministério Ceilândia. Então você vê aí o folder direitinho, para que você veja aí, ó, quadra 29, lote 23, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás, Goiás. É uma campanha aí de libertação. Dia 22 e 23 nós estamos na Assembleia de Deus, Ministério Ceilândia, quadra 53, lote 19, Jardim da Barragem 2, Águas Lindas de Goiás, Goiás. É uma grande cruzada de libertação e curas. Pastor Sansão de Castro. Dias 3 e 4 de março, nós estaremos aí em Niquelândia, Goiás. Você veja aí, lá com o pastor presidente Sérgio Luiz, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão, está na sede. Então esteja conosco lá, vai ser um seminário para professores da EBD. Então participe, não falte, esteja lá conosco. Dias 3 e 4 do mês 3. Depois, dia 6 de março, nós estaremos aí em Brasília, Distrito Federal, lá na ADEB. Tem o pastor Ocival, o pastor presidente, e onde é feita uma ADEB, né? Então você esteja lá conosco na ADEB. Você veja aí direitinho no folder o endereço para que você esteja conosco. Então nós estaremos na sede da ADEB em Taguatinga Sul, Distrito Federal. Área especial aí, número 8, setor D,
Sul, Sandu Sul. Pastor presidente, pastor Orcival Pereira Xavier. E o co-pastor, pastor Ademir Barbosa. Então esteja conosco aí, Taguatinga Sul, Distrito Federal. A sede da ADEB. Dia 6 de março agora. Dias 9, 10 e 11 do 3, nós estaremos em Goiânia, Goiás, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aí o Ministério Betel, em Petrópolis. Pastor dirigente é o pastor Fábio Gonçalves. Aí Avenida Goianazes, quadra 1, lote 2022, Residencial Petrópolis, Goiânia, Goiás. Então não perca aí conferência de curas e milagres, dias 9, 10 e 11, aí sexta, sábado e domingo, sexta e sábado 19h30 e domingo 18h30. E também temos a EBD e domingo 8h30. Dia 13 de março, eu estarei aí em Goiânia, Goiás, na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão. E também estaremos dias 16, 17 e 18, na mesma sede aí, em Goiânia, Goiás, sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão. Você vê aí o folder. Dia 16, um culto de milagres. 17 também. Dia 18 tem a Escola Bíblica Dominical pela manhã. E também à noite nós temos o culto aí para pregação, salvação de almas, ministração de curas e milagres também. Você vê aí o endereço, olha bem. Rua 208, número 930, setor leste, Vila Nova, Goiânia, Goiás. Pastor presidente é o pastor Neemias Rocha. Nós temos como meta aí ganharmos muitas almas e temos aí pelo menos 200 curas nesses 4 dias aí de ministração. Que eu estarei dia 13 e também nos dias 16, 17 e 18. Então é na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Goiás, como a ADEB, Goiânia e Goiás. Agora, do dia 23 de março até o dia 23 de abril, eu estarei em Joinville, Santa Catarina. Então, não temos mais espaço na agenda para Joinville. Já está preenchido todo mês. Nós vamos passar agora a agenda para você em Joinville, onde eu estarei, para que você esteja conosco lá. Então, dias 24 e 25 do mês de março, eu estarei na Assembleia de Deus em Joinville, fazendo um seminário sobre dons do Espírito Santo na Igreja da Ilha, Rua José Sereno Dias, 661, lá com o pastor Ademar Linhares. Dia 27 do 3, estarei também em Joinville com o pastor Josias, na Igreja Assembleia de Deus, lá do bairro Boa Vista. No dia 1º de abril, também em Joinville, estarei lá no culto de família, na Congregação do Glória, pastor Joelson, lá na Rua Presidente Campos Sales, 915. Dias 3 e 4 de abril, também na cidade de Joinville, estarei lá com o pastor Amarildo, na Assembleia de Deus no Monte Carmelo, no culto do amigo. Dia 5 do 4, estarei em Joinville também com o pastor Silvio, bairro Bom Retiro, culto da Vitória. Dia 8 do 4, Joinville também, lá no bairro Costa e Silva, com o pastor Márcio Constantino, Rua Inambu 64. Dia 10 do 4, também em Joinville, com o pastor Rildo, culto de avivamento, batismo, cura e milagres. Dia 14 do 4, também em Joinville, culto de Santa Ceia, Congregação Bom Retiro, pastor Eliseu. Dia 15 do 4, estarei lá em Joinville também, estaremos na sede com o pastor presidente Sérgio, não falte. Dia 19 do 4, estaremos também em Joinville, bairro Pirabeiraba, pastor Walter, culto de milagres, também o culto de Vitória. Dia 21 do 4, estaremos também na cidade de Joinville, sábado, no culto de circo de oração, pastor Juari, lá na congregação Shalom. Dia 22 do 4, nós estaremos também na cidade de Joinville, pastor Walter, um culto de família, no setor 32, congregação Refúgio Eterno. Então aí, a agenda para Joinville, o mês inteiro. Depois, no finalzinho lá de abril, dias 27, 28 e 29 do 4, estaremos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Perus, Ministério Perus, na cidade de Itapevi, São Paulo. Pastor presidente Alexandre de Oliveira, regional de Itapevi, São Paulo. Dias 3 e 4 do 11 estaremos aí em Barueri, São Paulo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá no Circo de Oração, Irmã Rosimeire, no Jardim Paulista. Aí na Alameda Antuérpia, número 170, Recanto Frinéia. Lá o pastor Antônio Ferreira. Dias 16, 17 e 18 do 11,
está programado aí para nós estaremos nos Estados Unidos na festa de jovens, lá naquelas ilhas Martha's Vineyard. Dias 24 e 25 do 11, estaremos em Japeri, Rio de Janeiro, lá no curso de capacitação para professores no sábado à noite, domingo pela manhã, amanhã avivada, dons e batismos e curas, e à noite o culto de missões para ganharmos almas. Então você esteja conosco aí, Japeri, Rio de Janeiro. Então essa é a nossa agenda, já marcada, e você então procure uma data que não está aí nessa agenda para nós estarmos aí com você em sua igreja, em sua cidade. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.